Glória a Deus, boa noite. Liga a luz aí pra mim, por favor. O povo tá tudo meio preguiçosinho. Desde ontem que tá batendo dente. Eu sei. Desejo um Feliz Natal para todos. Que alegria vocês estarem aqui hoje para poder partilhar desse momento, dessa palavra. E vocês serão recompensados por Deus, porque decidiram vir para cá nessa noite. Amém? Tira o cansaço aí. Cansaço não, né, gente? A preguicinha, né? A preguicinha aí da noite de ontem, do almoço de hoje, daquele soninho da tarde que ainda está aí encostado. Que coisa boa, que maravilha. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 1, verso 18 em diante. Próximo sábado, quarta-feira, nós teremos culto às 20 horas. Paulinho vai trazer uma palavra aos nossos corações. Ele chega, deixou o negócio cair no chão. Se tremeu todo. Vai ser um momento precioso na presença de Deus, às 20 horas. Sábado, nós teremos aqui o nosso culto da virada, a partir das 21 horas, não é isso? Domingo, né? Domingo já começa a nossa primícia. Domingo, dia 1º até o dia 7. É a primícia, né? Então, a partir do dia 1º até o dia 7 de janeiro, nós vamos fazer a primícia do ano de 2023. Todos os dias nós estaremos aqui clamando ao Senhor com a palavra direcionada ao nosso ano, tempo de expansão, amém? 2023, Deus vai nos expandir em todas as áreas das nossas vidas, e nós estaremos aqui sendo ministrados pela palavra dEle, ouvindo a direção de Deus para o ano de 2023. Então coloque como propósito da sua vida, de 1 a 7 de janeiro, eu não posso viajar, eu não posso trabalhar à noite, eu não posso ter um compromisso que não seja as primícias do ano de 2023, amém? Que vai ser um ano poderosíssimo sobre as nossas vidas. Tempo de expansão, amém? No final do culto, nós estaremos entregando o seu folheto para você colocar os seus projetos do ano de 2023. E se você ter fé, acreditar, ter esperança, você realizará todos os projetos que você colocar diante do Senhor. Amém? Glória a Deus! Para isso é necessário que você venha participar das primícias. Porque como é que você vai saber se o que você vai colocar aqui é o que Deus quer para a sua vida? Não adianta colocar por colocar. Isso aqui é um propósito. E se é um propósito, tem que ser alinhado com Deus. Está entendendo? Não adianta colocar aqui, mudar de estado ou de cidade, se Deus não quer que você se mude. Então você vai gastar um folheto. Por isso, irmão, venha, participe, e o que você escrever aqui vai ser o que Deus direcionar a sua vida. Amém? Eita Jesus! Mateus capítulo 8, verso 18. Deixa eu botar essa taça para cá. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público,
resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Ora, tudo isto aconteceu para cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Aplauda ao Senhor, amém? Glória a Deus, Pai. Pai, neste momento nós queremos apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Se coloque de pé aí um pouco, você que pode, fique de pé, por favor, por favor. Pai, aquece os nossos corações para essa noite. Prepara, Deus, o nosso entendimento. Prepara o nosso espírito, a nossa alma, para receber a palavra do Senhor nessa noite. Afasta de nós, Senhor, toda preguiça, todo incômodo, todo desconforto. Tira do nosso coração, Deus, toda falta de vontade, de interesse. Que nessa noite nós possamos avivar o nosso coração. Estar com Ele sedento para ouvir a Tua voz, para receber a palavra do Senhor, porque nessa noite ela é diretiva aos nossos corações, porque nessa noite ela vai ser pontual, ela vai ser uma palavra de corrigir caminhos, de reflexão, de mudança. Nessa noite Deus irá requerer de mim, irá requerer de você aquilo que Ele entregou, aquilo que Ele falou, o que Ele profetizou. Quem você era e hoje não é mais. Nessa noite Deus vai requerer da minha vida e da sua vida o propósito que Ele te escolheu, porque Ele não enviou o Filho dEle para nascer, para se sacrificar, para ressuscitar, para que não viesse a acontecer nada nessa terra. Ei, a sua salvação está guardada em Deus, mas Ele requer mais de você nessa noite. A história continua. A história continua. Não parou nos discípulos, não parou nos apóstolos. O livro de Atos continua, o evangelho continua, salvação ela continua. A salvação precisa ser pregada, libertação precisa ser ministrada, cura, transformação, restituição, libertação tem que continuar acontecendo até o dia dele vir buscar a igreja que ele escolheu, o povo que ele pagou um preço, a vida que ele resgatou, porque o propósito é esse, e ele não vai mudar. E Deus está se movendo nessa noite através do Espírito Santo dele. Para aqueles que creem, para aqueles que estão atentos nessa noite, Ele está se movendo nessa noite com seu Espírito Santo. Ele está mudando, Ele está transformando, Ele está fazendo em nosso meio nessa noite. Por isso nessa noite, irmão, nada pode nos separar, nada nem ninguém vai nos impedir nessa noite de ouvir a voz dEle, de sentir a presença dEle, de sentir o toque dEle, de ouvir a voz dEle falando cura, libertação, milagres, salvação. Ressuscita em nome de Jesus. Amém? Aplaude e glorifique o nome de Jesus. Pode se sentar. O Natal para nós cristãos, deixa
eu só beber uma aguinha aqui. Não representa somente festas, comemorações, entregas de presentes, mas sim, e o mais importante, representa o nascimento do Filho de Deus, através da sua mãe Virgem Maria e do seu pai José. Então nós estamos celebrando hoje o nascimento de Jesus. Jesus veio com um propósito de resgatar e salvar o homem da condenação do pecado que havia sobre nós. Então o propósito dele era esse, e é esse até hoje. E Jesus veio através de uma família. Olha que coisa interessante. Jesus ele veio à terra tão somente através e como se gera uma criança. A sua mãe, Maria, engravidou, a Bíblia fala que foi através, concebida pelo Espírito Santo, uma virgem. E Jesus nasceu como nasce qualquer pessoa hoje. Nascimento, infância, juventude, adolescência, e se tornou um adulto. E com 33 anos, de fato, o seu ministério começou a ter força, vista e poder na terra. E foi justamente o tempo que ele cumpriu e finalizou o propósito dele nessa terra, de vir como homem, viver, ensinar, mostrar o caminho, corrigir, sarar, libertar, transformar, ressuscitar. E ao terceiro dia, depois de ser sacrificado, ele ressuscitou e voltou para os braços do Pai. Então o propósito de Jesus foi justamente esse: é salvar aqueles que haviam se perdido, é voltar a ligar a aliança de Deus e a sua criação, porque nós somos a criação perfeita de Deus. O homem, o ser humano o homem, a mulher, o ser humano é a criação de Deus perfeita. E por motivos, por escolhas, lá no início, Adão e Eva decidiram, escolheram se afastar da presença de Deus, cortaram uma aliança. E a partir daí, Deus, durante toda a humanidade, toda a história bíblica, se você for pegar para ler de Gênesis ao final da Bíblia, você vai ver que Deus sempre tentou relacionamento com o homem, tentou de novo aquele relacionamento de face a face, tentou novamente ligar, unir o Pai com o Filho, a sua criação. E não conseguindo com homens terrenos, ele enviou o seu Filho Jesus. E hoje nós comemoramos isso, o nascimento de Jesus. Pode não ser o dia que de fato Jesus nasceu, mas no Brasil hoje é comemorado o nascimento do nosso Cristo. Amém? E isso tem um significado muito importante para nós, porque hoje é comemorado o dia do nosso Salvador, daquele que pagou um preço pelas nossas vidas, daquele que nos fez existir hoje e nos fez estar aqui com a esperança de que Ele vai voltar para nos buscar, sabendo que Ele foi preparar uma morada, e hoje Ele está dentro das nossas vidas através do Espírito Santo de Deus, nos conduzindo, nos livrando, nos dando a direção, corrigindo a nossa caminhada e falando aos nossos corações todos os dias. Então isso é muito importante, nós precisamos hoje entender e saber o que Deus requer de mim e de você. Compreende isso? Ele quer nessa noite requerer a palavra que foi lançada, o talento que foi entregue, a vocação que você tem, a profecia que você recebeu, quem você era quando teve um encontro com Ele. Hoje Ele vem requerer de nós isto. Hoje bem cedo eu, mexendo na palavra, organizando, o Senhor mandou eu mandar uma mensagem para uma pessoa específica, e era justamente sobre isso, que hoje Ele estava requerendo dessa pessoa, de mim e de você que está aqui, especificamente algo. E nós precisamos nessa noite
entrar num conselho com Ele, entrar num ambiente de oração, fechar a nossa boca e ouvir Ele falando: olha, eu quero isso de você, olha, eu quero isso, mude isso, volte a fazer isso, esteja nessa direção, caminhe dessa forma, faça novamente, volte a ser novamente, estenda a sua mão, abra a sua boca, clame, ouça, abra o seu ouvido. É isso que Deus requer de nós nessa noite: atenção, alinhamento, caminhada com Ele. Amém? E dia também de ser grato. Gratidão pelo que Ele fez em nossas vidas. Porque nós chegamos até aqui hoje, irmãos, é porque Deus todos os dias está assim, ó, com a mão dele sobre as nossas vidas, conduzindo, cuidando, protegendo, amando, guardando. Então o nosso coração nessa noite tem que ser de gratidão. Para falarmos de requerer alguma coisa, de entregar alguma coisa, nós precisamos nessa noite ser gratos. Entregar a Ele as nossas vidas, agradecer a Ele pelo que Ele tem feito, pela paz, pela alegria, pelo amor, pela proteção, pelas conquistas, por Ele ter nos escolhido primeiro, por Ele ter nos levantado primeiro, e por todo dia Ele renovar a nossa esperança, a nossa fé e a nossa alegria nele. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O nosso coração neste momento é de gratidão. O nosso coração neste momento é de gratidão pelas coisas que o Senhor fez em nós. Comece a se lembrar aí agora do que Deus fez na sua vida durante esse ano. Comece a recordar das suas conquistas. Comece a se recordar dos livramentos. Recorde. Tenha gratidão nesse momento pelo Pai. Pai, obrigado porque o Senhor curou a minha vida. Obrigado porque o Senhor colocou pessoas na minha vida. Obrigado porque eu precisava, Deus, de algo, o Senhor colocou. Obrigado porque o Senhor me livrou, me libertou. Obrigado porque nesse ano eu fui curado. Obrigado porque nesse ano eu tenho a certeza da salvação. Obrigado porque nesse ano o Senhor me abençoou com um carro, o Senhor me abençoou com a minha casa, o Senhor me abençoou com um lindo filho, uma linda filha, o Senhor abençoou o meu casamento. Obrigado porque nesse ano o Senhor me deu maturidade. Obrigado porque nesse ano o Senhor avivou a minha fé. Obrigado porque nesse ano eu não vacilei nem para a direita nem para a esquerda. Obrigado, Deus, porque nesse ano tudo aquilo que eu coloquei diante do Senhor, eu alcancei. Obrigado, Deus, porque nesse ano o Senhor ouviu a oração que saiu da minha boca. Obrigado porque nesse ano a paz, a alegria, o amor esteve na maioria dos dias da minha vida. Obrigado porque nesse ano, mesmo em meio a algumas enfermidades, a minha fé, a minha esperança no Senhor não desfaleceu. Obrigado porque nesse ano, mesmo com percas, algumas tristezas, decepções, eu nunca me afastei do Senhor. Eu nunca pensei em me afastar da tua presença. E nos momentos que pensei, e nos momentos que me senti fraco, o Senhor me disse: é na tua fraqueza que eu sou forte. É nas tuas tristezas que eu te acompanho, que eu caminho contigo. É nos teus momentos que ninguém sabe, que ninguém vê, mas que eu pus a mão. É no dia que você pensou em dar um fim em tudo, eu de alguma forma falei ao teu coração: obrigado, Pai. Obrigado. Gratidão ao Senhor, porque na minha mais profunda angústia, o Senhor me libertou.
o Senhor me deu amor, proteção, graça e esperança novamente. Por isso, nós encerramos essa oração de gratidão, dizendo e clamando que só o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. Emanuel, Deus conosco, esteja conosco todos os dias das nossas vidas. Dia de saber o que o Pai requer de nós, pois Ele entregou seu Filho para um propósito específico, onde inclui eu e você. A sua salvação pode até estar guardada em Deus, porém hoje Ele requer a sua voz, o seu coração, o dom, a sua vocação, pois muitos precisam de quem Deus transformou no dia do seu encontro com Ele. Muitos irmãos precisam de mim, muitos precisam de você. Do dia que você teve um encontro com Ele, a sua mente abriu, a sua visão espiritual abriu, o seu ouvido espiritual se abriu, e a partir daí o Pai começou a falar algo em seu coração. A partir daí o Pai começou a trazer vocação sobre a sua vida. A partir daí o Pai liberou dons. A partir daí a sua voz começou a ter poder, autoridade. A partir daí a sua postura, a sua conduta começou a atrair outras pessoas para a presença dEle. E é isso hoje que Ele está requerendo de mim e de você. E se Ele está requerendo, irmãos, é porque nós estamos deixando faltar em algo. E hoje o Pai quer alinhar os nossos corações. Hoje Deus, através do Espírito Santo dEle, Ele quer ministrar em nós. E Ele quer voltar a avivar. Ele quer voltar a trazer a esperança. Ele quer voltar a trazer a alegria. A alegria de servi-lo. A alegria de fazer. O amor do fazer. O amor de servir. Ele quer voltar a trazer autoridade sobre a sua boca, sobre a sua voz. Ele quer voltar a trazer autoridade quando você abre as suas mãos, estende e clama e profetiza. Ele quer tornar você novamente um profeta dele. Outra vez nessa noite, Ele quer avivar o seu coração para voltar a amar, a servir as pessoas, por amor dele. Por amor dele. Não importa, não importa. Não importa as angústias, as decepções, não importa o que você já sofreu, não importa se você nunca enxergou ou viveu um evangelho de verdade. O que importa é que você está aqui nessa noite, porque em Deus nós somos curados de todas as coisas. Em Deus nós somos curados da aflição, em Deus nós somos curados da angústia, em Deus nós somos curados da decepção, em Deus nós aprendemos a perdoar e ser perdoado. Em Deus nós voltamos a ser aquilo que Ele nos comprou. Em Deus nós voltamos a ser aquilo que um dia Ele nos chamou para ser. Em Deus nós entendemos o propósito para que fomos resgatados. Olha aqui para mim. A sua salvação, ela está guardada em Deus. Ela está guardada em Deus. Ela está guardada em Deus. Você crê? Eu creio que a minha salvação está guardada em Deus. Mas há sobre a sua vida, irmão, uma palavra. Você se lembra dela? Há sobre a sua vida uma profecia. Há sobre a minha vida um propósito, um fazer, um servir, um amar. E para isso nós precisamos nos alinhar. Eu estava falando com um amigo hoje, que não é fácil ser quem Deus quer que eu seja, fazer como Deus quer que eu faça. E quando a gente olha para tudo aquilo que Deus fala, olha, Ramon, você tem que fazer isso, você tem que ser assim, você tem que se abster disso, você tem que andar dessa forma, eu acho muito difícil.
Mas o interessante é que as coisas vão mudando e a gente nem percebe. Daqui a pouco a gente começa a fazer, a andar, a ver, a enxergar, a sentir da forma que Ele quer que a gente faça. Por quê, irmãos? Porque isso é maturidade espiritual. Os dias vão passando, as prioridades vão mudando, a caminhada vai nos direcionando a fazer aquilo que Ele quer. Por quê? Porque quem nos resgatou foi Ele. Quem nos comprou foi Ele. Nós somos propriedade dEle. Nós somos a criação dEle. E além de criação, nós somos filhos dEle. Por isso, irmãos, o pai conhece o filho que tem. O pai sabe a necessidade do filho. O pai sabe a dose certa de remédio para o seu filho. O pai conhece o filho no mais profundo íntimo, porque é criação dele, é feitura dele. Então nessa noite, se o pai nos trouxe aqui para requerer novamente, ou requerer algo de mim, de você, é porque estamos em falta nele. Você está entendendo isso nessa noite? Você recebe essa palavra? Eu recebi hoje. E eu falei para ele: olha, parece ser difícil, mas quando a gente vai vivendo, ele vai mudando, ele vai poldando, ele vai fazendo. E não precisa ninguém chegar, não precisa ninguém ficar ali toda hora cutucando. O próprio Espírito Santo vai falando. É só quando a gente está bem surdo e cego, é que vem alguém: acorda, não é assim, faça assim, crie vergonha na cara, volte para o caminho. Mas quando a gente está sensível ao toque dele, quando estamos com a nossa visão aberta e nosso ouvido aguçado para ele, ele começa a nos moldar e mudar as prioridades das nossas vidas. Então é isso que o Pai quer hoje de nós. O nosso coração sensível e voltado para Ele. Porque não tem como nós declararmos um 2023 de expansão, nós pegarmos essa cartilha e preencher ela, se a gente não está ouvindo a voz dele. Porque se você mudar, se você sair do trabalho atual, se você terminar um relacionamento, se você encerrar uma amizade, se você comprar algo e não estiver nos planos dele, foi você, não foi ele. Aí depois você pode trilhar alguns caminhos que você não estava contando em trilhar. E algo interessante que eu estava conversando com o pastor ali dentro antes do culto, que uma das decisões que eu e a Patrícia nós achamos mais difíceis e complexas de tomar é mudar de endereço, de local físico, mudar de uma casa para outra. Nós temos os nossos anseios, as nossas vontades, o nosso querer. E eu falo isso de mim, mas você pegue para você qualquer outra circunstância ou ação, que é algo para nós muito complexo, porque a gente não toma uma decisão dessa, de mudar de um endereço para o outro, se não for Deus de alguma forma confirmando aos nossos corações. Nós temos sim projetos, alguns desejos, mas isso só vai acontecer no tempo e na hora que Ele falar conosco. Se fosse por mim, a gente já estava em outro lugar, aqui mesmo, ou então ali mais para cima, pela Patrícia também, mas ainda não é o momento, não é a hora. Então a gente considera algo muito difícil e complexo isso. E para você? Qual a decisão que você acha mais importante e complexa para a sua vida? Agora examine comigo. Você acha que essa decisão você vai tomar de qualquer forma? Do que, eu estou sentindo. Irmão, não é, você não está sentindo. Porque o nosso coração é enganoso. O próprio Deus tem que falar ao seu coração.
E o filho que é filho, ele ouve a voz do pai. E a questão hoje é: você sabe diferenciar a voz do pai para a voz do seu coração? É isso que ele está requerendo de nós. Ah, eu estou sentindo. Irmão, sentir, a gente sente tanta coisa. Sentir, a gente sente tanta coisa. Mas e ouvir a voz de Deus e obedecer? Você tem feito? Eu tenho feito. Porque o certo sempre vai ser o mais difícil a se fazer. O correto sempre vai ser o mais difícil a se fazer. Porque se não fosse, todo mundo estava vivendo bem. Porque se não fosse o certo tomar como escolha certa, todo mundo aí estava bem. Mas não. Você vê que hoje está cheio de cadeiras vazias. Por quê? Porque o certo é a decisão mais difícil de se fazer. O errado a gente faz toda hora. Porque também se não fizesse, a gente já tinha sido arrebatado. Então, irmão, o certo é Deus quem vai falar para nós o que fazer. Então hoje eu creio que Deus está requerendo de nós é isso. É ouvir e obedecer a voz dEle. É isso. É isso que Ele está requerendo de nós hoje. Ouvir e também obedecer. Não é só ouvir e não obedecer. Porque enquanto a gente ouvir e não obedecer, a gente vai ficar caminhando em voltas. Ele pode até dar a provisão. À noite, colocar a labareda de fogo para não morrer de frio. De dia, colocar o maná, nuvem sobre as nossas cabeças para a gente poder não morrer de calor. Dar a provisão do alimento. Mas sempre vai ser na medida. Nunca vai transbordar. Porque só transborda quem ouve e obedece a voz dEle. Só transborda quem ouve e obedece. Aquele que só ouve e não obedece vai passar anos e anos caminhando sempre na medida, porque não aprendeu a viver na liberdade. Só vive liberdade em Deus quem ouve e quem obedece. Grave isso para o seu coração. Só vive liberdade nele. Só transborda aqueles que ouvem e obedecem. Aqueles que ouvem e não obedecem vão ficar 40 anos caminhando. Vão ficar a vida toda caminhando. Sempre na porção diária, na medida. Por quê? Porque se sair daquilo ali, morrem. Quantos começaram a caminhada do Egito, da libertação, da saída do Egito até a terra prometida e não chegaram? Eu falo para você, toda a geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Estou mentindo? Verdade. Toda ela. Josué e Caleb. Por quê? Ouviram e obedeceram. Aplaude e glorifique o nome dele. Você está preparado para transbordar? Ano de expansão, gente. Ano de expansão, tempo de expansão. É o ano. Mas só para aqueles que ouvem e obedecem à voz dele. Se coloque de pé aí. Ah, Jesus.